valendo. A paz do Senhor Jesus, irmãos abençoados, como vocês estão, vasos de Deus? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio sobre os departamentos da igreja e hoje nós estamos com duas irmãs aqui já abençoadas, elas que vão estar falando para nós um pouco mais sobre o departamento infantil, uma área muito importante também dentro das nossas igrejas, tá bom? Então eu já peço para que você compartilhe, comente, se inscreva no canal para que mais pessoas venham ser edificadas através da palavra do nosso bom Deus. Então, sem mais delongas, como vocês sabem, nossa conversa aqui é direta. Então hoje nós estamos aqui com a irmã Claudiane e a irmã Cibele. Elas hoje que estão com a missão de falar para nós um pouco sobre o departamento infantil, qual é a importância, como lidar com as crianças, o que é necessário para ter essa garra, para estar ali todos os cultos, né? E o pós-culto também, sim, pensando nos pequeninos. Então, fale um pouquinho de vocês para nós, para que o pessoal venha conhecer da onde vocês vieram, como vocês são, aonde vocês congregam, para que os nossos, né, inscritos e seguidores possam conhecê-las. Eu agradeço a oportunidade, Matheus. Amém. E eu sou a Claudiane, congrego ali na IVEC, né? Estamos à frente desse ministério desafiador, né? Sim. Com certeza, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, né? Estamos fazendo um ano agora à frente. Benção. Foi aniversário. Somos as improváveis, né? Olha aí, viu? Mas Deus, Ele quer exatamente isso, né? Os improváveis, porque aí Ele pode lapidar, né? Justamente. Então, assim, a gente iniciou como professora, vou falar por mim, né, também. Eu iniciei como professora, eu vim de uma outra congregação, depois eu conheci a IVEC, e aí me apaixonei, porque a outra tinha uma bagagem, sim, tinha toda uma logística dentro do que eu oferecia, porém, na IVEC, eu me encontrei, assim, na questão da liberdade no espírito. Entendi. Então, foi onde eu consegui fluir melhor, né? Me desprender, né, de algumas coisas, inclusive da religiosidade. Olha, que é ponto importante, hein? Uma das coisas que eu acredito que trava muito algumas igrejas, né? Porque, assim, se prende muito na questão da religiosidade e não se permite fluir. É muita doutrina, muitas regras, enquanto aqui nós devemos viver não está sendo colocado. Exatamente. Eu acho que é um dos segredos, assim, se eu posso dizer segredo, mas algumas chaves, né? Chaves. Eu acredito que é permitir o Consolador mesmo, o Espírito Santo, conduzir. É bênção. E aí, Cibele, fala um pouquinho de você para nós. Meu nome é Cibele, né? Congrego na IVEC, Vencer em Cristo. Já faz 12 anos, né? 12 anos? Isso. Olha que bênção. Eu moro em Rio Preto há 13 anos, né? Eu vim de Jundiaí. Meu esposo veio para trabalhar e a gente veio e ficou, né? A gente está 13 anos aqui e na IVEC estamos 12 anos. E sempre gostei de criança também, né? Sempre. Acho que tem que queimar, né, no nosso coração. Verdade. E aí teve a oportunidade, né, na igreja e eu comecei ali no departamento da infância e estou até hoje ali. Olha que bênção. E como a Clau também falou, né, a gente veio muito da religião, né? Eu fui da quadrangular e, assim, graças a Deus que a gente encontrou, né, a IVEC, e ali é uma igreja de ensino, né? A gente é fundamentado na palavra ali. Então, no caminhar, Deus foi trabalhando em nós, né? E estamos aí. Com um ano agora, né, de liderança. Isso. É tudo muito novo para nós. Sim, também. Imagino. Né? Cada desafio, mas estamos aí. Fala um pouquinho para nós da igreja, aonde que fica, os dias de culto, horário. A nossa igreja hoje, ela fica... Eu gosto da referência, porque, assim, a Marril, né, que é uma grande empresa aqui, né, de pesca aqui e tal, que é distribuidora de peixes. E aí eu falo, cito Marril, cito Melelói e Melim, que as pessoas podem ir por ali, né? E aí, depois da Marril, descendo assim, fica a nossa igreja, IVEC. Os dias de culto lá, a gente tem as quintas-feiras às 20 horas, né? Temos também, posso citar o projeto social? Pode. Temos um projeto social, né, que ele funciona das 8h30 até meio-dia. Temos várias opções, né? Desde o balé, instrumento, também esporte, vôlei, jiu-jitsu, muay thai, sabe? Tem algumas coisas chegando nova também pra gente pro ano que vem. E é tudo grátis? É gratuito. Olha, pessoal, que bacana, hein? É muito bom, tá? A Daniela e o Henrique à frente desse trabalho. A gente também está lá como voluntárias, né? Porque tia de ministério, né? Um beijo, tia de ministério, então, eis-me aqui. Mas tem uma equipe muito engajada, muito boa, muito sólida ali. E é isso, sobre o projeto. No sábado tem os jovens, né? E
E de domingo a gente tem às 18 horas, né, o nosso encontro lá da fé mesmo, o culto com os pastores. Ah, é benção, que aí já é o culto oficial. Oficial. Ah, não, maravilha. E vocês falaram um pouquinho, vocês estão 1 ano, né, no departamento, então tá fresco. Fazendo agora, em outubro. Na verdade, 1 ano como líderes, né? Sim, eu falo dentro do departamento, 1 ano. Liderando, Liderando, olha que benção. Mas antes disso, a gente já estava como ministras mesmo ali. Não deixamos de ser, nós estamos também ali, a gente cumpre as escalas também, porque é importante esse contato com os nossos pequeninos. E como que foi essa transição para vocês? Desafiadora, ainda estamos, né, nesse desafio, mas ao mesmo tempo, assim, nos sentimos honrada pelo papai, porque, assim, a princípio, a gente até, assim, por que nós, né, houve esse questionamento, sim. Houve também, pastora, vamos orar antes, ouvir, porque tudo é a base, né? Ah, tem que ter a confirmação, né? Só que aí eu lembrei, assim, ela me deu esse prazo para estar orando, a para si também, mas aí há 3 dias o Espírito Santo, né, ele é leal, né? Ele me lembrou de um sonho que eu havia tido comigo, com a Cibele, e até então não sabia o porquê desse sonho. Sim. Aí ele me confirmou que era isso, que era esse tempo que ele tinha pra gente. Aí eu liguei pra Si e falei, Si, sabe aquele sonho assim, que tava todas nós irmãs, mas assim, em destaque estavam nós duas, e eu falei assim, vamos interceder pelo Ministério Infantil, porque eu acho que a intercessão é focar um pouquinho mais ali em oração. E aí assim, falou assim, eu lembro nitidamente quando você me ligou, assim, falando. Aí eu falei assim, esse tempo que eu pedi pastor, ele já me confirmou sobre esse sonho. E ele me trouxe que é isso. Então, assim, eu sei que eu não estou só, né? Eu tenho o papai, você também. Então, vamos ver o que o Senhor tem a desenhar aí, continuar desenhando através das nossas vidas. E aí a gente disse sim à pastora Karina. Aí toparam essa empreitada. Topamos. Estamos aí. E para você, Cibele, como que foi essa transição? Foi bem desafiadora, viu? Muito. Já que desisti no meio do caminho, né? Que eu sei que não é fácil, mas assim, temos umas às outras, né? Esse apoio é fundamental, né? Isso, uma suportando a outra, né? O suporte mesmo. E quando tá difícil, eu corro para ela corre para mim, e a gente vai indo, né? Vamos orar, né? Vamos pedir direção. E a gente tá vivendo, e Deus tem nos surpreendido, assim, a cada culto, a cada dia a gente tem visto a mão dele mesmo, sabe? Amém. Tem nos dado as direções certas. E a gente tem buscado muito nele, nesse tempo, né? Como líder. E é tudo muito novo para nós, como eu disse, né? Mas a gente estamos aí. Os desafios aparecem, né? Com certeza. Vem um, vem outro. Mas estamos aí, estamos caminhando. E mais ou menos quantas crianças vocês hoje têm no departamento lá? Olha, há uma variante, mas eu creio que umas 50, assim, né? 50. Assíduas, assim, 50. A gente hoje atende, ou um pouquinho mais, considerando o berçário, porque a gente hoje atende de berçário a juniores. Qual a idade dos juniores ali? Juniores, a gente tem alguns que querem transicionar rápido, sabe? Sim, então, já os adolescentes, os jovens da vida. Aí eles querem, assim, tem crianças que a gente gostaria que fosse a partir dos 9, devido ao entendimento. Sim. Mas tem pais que são mais frequentes no culto do lar, isso ajuda e facilita. Então, dependendo, eu não posso segurar essa criança de 8 anos e meio ali no Kids, por exemplo, que seria uma idade de 6 a 8, porque essa criança já está além das outras. Entendi. Então, a gente estuda muito isso aí junto com os professores daquela sala. E a gente meio que, não é uma provinha, mas a gente deixa ter experiência em sala e o professor dá feedback para a gente se a criança conseguiu, né, acompanhar o raciocínio da turma. Então, a gente há essas jogadas, assim, essa manobra, para a gente respeitar também essa criança que está com sede, está com vontade de mais, de algo a mais. Então, assim, os juniores a gente atende, o correto mesmo lá que a gente distribui, é dos 9 a 12 anos hoje. Entendi. E dentro dessa faixa etária, com certeza, crianças de tudo quanto é tamanho, falas, né? Tem. Algumas, nós podemos falar aqui alguns problemas. Sim. E como vocês trabalham com essa mistura de crianças? A gente tem salas direcionadas a cada idade. Olha. Né? Ali a gente recebe, normalmente com os pais no culto, a ministração do louvor se dá junto com os pais, os familiares. Então, após a administração dos louvores, nós que estamos na escala, já ficamos à prontidão, os pastores oram pelas nossas crianças e a gente sai com a faixa etária de cada sala. Então depois do culto, depois do louvor, depois do período do louvor. Aí, durante a administração
delas nas salinhas de cada etapa. Meu Deus. Porque tem gente que já vai no começo do culto, né? Vai chegando ali. Tem pessoas que já juntam as crianças e leva. Alguns já trabalham com... às vezes um pouco também por conta da dificuldade de ter mais salas, né? Trabalha todo mundo junto. Sim, não tem muita separação. Vejo que é o desafio maior, né? Porque quando você juntar a idade, você não consegue, assim... você pode até atingir, né, seu objetivo, mas acho que demora mais. Eu acho que quando a gente já teve essa experiência de juntar, ter o culto só para eles, né, desde louvor, mas a gente percebe que eles têm aquela vontade de estar com os pais nesse momento de adoração. Então, foi estudada essa possibilidade, mas eles mesmos, a gente via que algumas crianças iam, outras não, né, não ficava à vontade. Então, a gente voltou ao tradicional lá e aí, dessa forma, a gente tem conseguido atingir melhor. Vocês já levam, então, assim, já o modo de trabalho, depois do período de louvor, ora-se por elas, e aí já sai para cada uma para sua turma. Isso. E bacana. claro que dentro do contexto ali, em cada sala, a gente respeita muito eles chegarem. Nossa preocupação não é chegar e já... A nossa preocupação é acolher eles primeiro. Porque vai ter criança que quer falar do domingo, do almoço com a vovó, e da viagem que teve com a família de avião, tal. E aí, a gente tem que dar os 10 minutinhos. Pra eles meio que... Dá aquela baixada nos ânimos, dá uma esfriada. Aí depois a aguinha na chaleira, né? Que é nosso combinadinho ali. E aí a gente permite, né? Uma oração com eles, iniciar novamente, pra gente ter a dinâmica do conduzir no Espírito Santo. Entendi. E nesse começo, né? Que vocês falaram, e que tá fazendo 1 ano, que vocês estão à frente do departamento, teve algo que já marcou vocês, assim, nesse início? Sem dúvida. Assim, muita coisa já nos marcou que a gente teve algumas... A gente... Pode até citar que tem um pessoal que a gente acompanha em São Paulo, que é a Zion. Sim. E então a gente faz, assim, sempre que possível a gente vai lá, nos períodos que eles dão conferência. Sim. A Cibele até foi esse ano, eu não consegui ir. O ano passado eu fui, tive essa experiência lá, é fantástica. Então, assim, eles têm... porque, assim, a liderança, a gente tem que estar atentos, né? Acompanhando mesmo, assim, aquilo que tem dado certo para o outro, né? E, claro, com muita cautela, com sabedoria, orar antes, ver o que dá para agregar. Porque o sonho que alguém já vive, ele primeiro começou. Sim. Né? Então, a gente teve lá o ano passado, e a Cibele mais vai, assim, e eu tive a oportunidade de entrar, que tem durante o curso, aí você tem uma oportunidade de receber oração das crianças e adolescentes. Olha, que bacana. E eles oram por vocês? Na sala profética. Olha. Aí eu falei, não, eu quero isso. Sabe, eu saí de lá assim, eu não era líder ainda. Eu saí lá aguçada, assim, falei, a gente estava juntas, eu falei assim, uau, bem que você fala que o negócio da sala profética é top. Não, e assim, uma criança que não te conhece, te entregar algo peculiar, que o Espírito Santo entregou ali, e o adolescente vem confirmando, assim, sabe, criança assim, de 6, 7 anos, orando por você, sabe? E um adolescente ali também ao lado, ele continua a oração. Sim. Então, essa experiência a gente conseguiu já viver na IVEC, mesmo não tendo todo o amparato ainda, que eles já estão à luz, né, com as crianças deles. E a gente já conseguiu viver essa experiência. Olha que bênção. As crianças nossas já fez desenhos proféticos e a gente teve uma dinâmica lá, uma direção, de colar aleatoriamente nas cadeiras dos cultos, né, ali. Aí, durante a ministração, combinamos com os pastores e eles pediram para que as pessoas vissem se tinha algo ali de cadeira. Sim. E para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de receber o desenho, nos procurou e falou assim, é tudo que eu precisava. Olha. Sabe, assim? Bem direcionado foi mesmo, muito Espírito direcionado. Santo. Então, assim, a gente vê nitidamente que é o Espírito Santo, né? Não tem outro. Meu Deus, que bênção. E você, Cibele? É isso mesmo que tem impactado a gente. Acho que as crianças agindo no profético, né? A gente sempre sonhou em ver crianças orando em línguas. E isso a gente já tem visto ali na IVEC. É claro que não foi assim, né? Como a Cláudia falou. Mas de uns anos para cá a gente tem visto eles agindo no profético, fazendo cartas proféticas, orando em línguas, sabe? Você vê que as crianças têm um coração sedento, elas são puras, né? Sim. Então elas são uma carta branca. O que a gente ministrar sobre elas vão absorver. Então, se a gente está ali orando em línguas, e elas vai também imitando a gente. Então, no imitar, Deus começa a fluir através delas, né? Então, isso a gente tem vivido ali, assim, que tem impactado nós esse ano, né, Cláudia? Sim. Esse mover, sabe? Das crianças mesmo. Nossa, que bênção. Vocês falando aí, eu tava lembrando, foi esse final de semana,
estava ministrando, e aí o Espírito Santo estava falando comigo justamente esse ponto, que nós, seja pais, você que está à frente cuidando, né, do filho de alguém ou do seu mesmo, nós muitas das vezes queremos imprimir nas crianças ou nos adolescentes aquilo que nós não praticamos. É verdade. Nós queremos que eles orem em línguas, que eles sejam pontuais, queremos que eles leiam a Bíblia, né, aqueles que já estão alfabetizados, sim. Mas muitas das vezes nós não praticamos isso. Aí até em determinado momento eu coloquei um corte que eu peguei, né, ali da administração, que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, que é justamente esse ponto, que nós queremos que eles façam as coisas, mas nós não estamos nos preparando para moldá-los. Exatamente. Nós não estamos buscando, nós queremos que eles vivam a intimidade, mas as nossas palavras são tão vazias porque nós não vivemos a intimidade. Exato. Não temos aquele temor, aquele amor a Deus. Aí eu até falo, pais, tomem cuidado quando vocês forem passar algo para os seus filhos, porque o mundo já aprendeu o que é dor, o que é um ritmo, como usar um ritmo para chamar a atenção, sim. Luzes, porque lá fora tá tudo sensorial. Eles estão sentindo, estão tocando, estão vendo, e muitas vezes nós dentro de casa não estamos passando nada para as crianças. Dentro disso, como que vocês lidam com esse fato de que muitas das vezes os pais não colaboram? E aí você consegue enxergar que a criança, ela, por exemplo, deixou de fazer algo, uma tarefinha, um trabalhinho, às vezes chegou até meio tristinha porque não teve aquele apoio, não conseguiu desenvolver algo que vocês passaram como igreja. Exatamente. Eu costumo dizer, até falo na equipe, a gente conversa muito, eu e a Si, nossas crianças são como esponja, sabe? Elas absorvem tudo que vê, tudo que falam. Então, assim, como a Sibeli já citou, elas são uma folha de sulfite em branco. Então, o que você conseguir ajustar ali, escrever ali, ela vai te responder naquilo. Sim. Então, assim, é nítido, Mateus, ver as crianças que os pais têm tempo. Olha aí. É nítido. Sim. As crianças que assim, a gente dá oportunidade para orar, você dá oportunidade para orar, vai ser as mesmas crianças. Olha. Sempre as mesmas vão querer, tia. E você, assim, sabe, querendo que o outro também... Dá aquela despertada. E a questão da tarefinha, a gente já teve essa experiência de, no material em si, direcionar para casa uma ficha, né? Para quê? Porque, assim, o tempo ali é curto. Porque, às vezes, a gente prepara... É igual um professor em sala de aula, eu creio. Ele prepara um trabalho e acontece de que, às vezes, em determinado momento ali, não dá para ele cumprir todo aquele roteiro. Quanto tempo, mais ou menos, eles ficam com vocês? Há uns 40 minutos, 50. Às vezes 1 hora, 45 minutos. Entendi. É muito rápido. É muito rápido. Então, assim, porque o tempo nos são roubado, o tempo, né? Nós estamos nos últimos tempos, né, que as coisas têm se passado muito rapidamente. Sim. Então, assim, a gente teve essa opção de fichinha e nos constrangia ver que eram as mesmas crianças que traziam. E, ao mesmo tempo, ver a carinha da outra criança que não trouxe tia, mas a minha mãe não fez comigo. Meu Deus. Então, assim, a gente é muito, assim, de empatia, de colocar no lugar dessa criança. Eu não quero constrangir uma criança. Sim. Eu quero, pelo contrário, né? A gente quer que todas estejam no mesmo, assim, pelo menos o próximo, né? Então, a gente cortou essa opção da tarefa. Tirou para não passar esse constrangimento para eles. Exatamente. E, assim, as crianças que o pai tem a qualidade do tempo, que fala, que reforça o amor de Cristo, ela flui. E aí a gente tenta, em sala de aula, ativar aquela que ainda o pai não consegue. Por quê? Porque essa a gente vai... Não que a gente não dê atenção para as demais, mas a gente pega aquela que tem uma bagagem melhor, coloca ali, já, sabe? E assim, é o que a gente consegue ali para ajudar aquela criança, assim. É desafiador. Porque senão ela fica para trás, né? Fica. Senão ela fica para trás, não consegue acompanhar, fica tristinho de canto. Mas, assim, quando você consegue envolver ela junto com outra criança que já tem essa bagagem, a aula flui melhor. E vocês conseguem enxergar alguma estratégia, até para passar para os pais, ou assim, para uma igreja, de como agir nesse momento, de ver com que as crianças estão tendo dificuldade, por exemplo, de fazer algo na salinha da igreja, né? Vamos usar esse termo salinha, que é mais prático, dentro da salinha, porque os pais não estão, vamos dizer, comparecendo como pai. Porque muitas das vezes a visão de um pai é chegar lá e como se a salinha fosse uma creche. E a salinha não é creche. Nunca foi. Pelo menos assim, sabe, uma das coisas que me chamou a atenção na IVEC é isso. Porque quando eu fui na IVEC, assim, fazer uma visita, eu ainda estava escalada na outra igreja e tal, mas o meu esposo foi num evento de homens e ele sentiu algo ali diferenciado e falou assim, vamos visitar? Eu falei, vamos. Aí, né, a gente foi e aí, qual que é o termômetro quando você é pai e mãe? Seu filho.
Aí eu falei com ele, bom, se as crianças gostarem, né, vamos ver. Aí ele falou assim, porque ele já tava meio que decidido. Mo, eu gostei, Mo, queimou, Mo, eu quero. Eu falei, calma, vamos ver as crianças. Aí no primeiro dia de culto, que eles foram pro culto, aí chega no carro, porque eu até falo com as mamães, eu falo assim, eu falo sempre com as que me procuram, que a gente tem mais proximidade. Eu falo assim, terminou o culto, tá indo para casa, questiona teu filho. Olha. Filho, como foi a aulinha hoje? Uma estratégia aí, pai. Quem ministrou hoje? Foi a tia Cláudia? Foi a tia Si? Hoje foi sobre o quê? Sabe assim? O que elas falaram, filho? Olha. Indaga. Porque assim, ao indagar, ele vai falar o que nós falamos. E aí, sabe, se elas a gente até fala, se quiser o material, a gente manda da aula, sabe? Porque eu acho enriquecedor se durante a semana puder você pode trabalhar com ele, é verdade. Vai reforçando. Reforça. Então, eu sempre fui a mãe que indagava. Mas nunca foi interesse de saber se o tio, até porque a criança, ela pode interpretar, às vezes, de forma errada. Sim. Né? Acontece. Sim, fica, fui na salinha e fica perguntando daqui de casa, por exemplo. Não, às vezes não. Às vezes você vai falar com ela sobre um versículo, ela interpreta como ela quer. Nossa, e aí fala assim, o Mateus, né, falou isso, pai. Mas às vezes não foi o que você quis dizer. Sim. Pode acontecer. Então, eu sempre fui de indagar. Eu tenho o Heitor e a Heloísa. Eu sempre indaguei. E aí, como foi a aulinha? Então, esse pós-culto na IVEC, uma visita, uma quinta-feira. Fui na quinta-feira, a primeira visita. Aí o Heitor falou assim, mãe. Eu falei, oi, filho. Eu preciso voltar aqui. Olha. Pronto. Só olhei assim um pro outro, eu acho, tipo assim, era o que você queria? Falei, você precisa voltar aqui? Porque você gostou tanto assim, filho? Aí ele, mãe, a tia vai continuar a historinha tal, e eu tô muito afim de saber o que vai acontecer agora. Chamou a atenção. Prendeu o menino. Opa, no domingo tava lá, porque ia ter sequência no domingo. Olha eu de novo, falando com a minha líder. Eu falei, não me põe ainda na escada. Porque eu preciso ver o que tem ali para a criança. Sim. Dar continuidade. Então, é indagar o seu filho pós-culto. A gente, como adulto, não sai assim, não falando do pastor, nossa, mas que palavra, que sabedoria que o pastor teve. O conteúdo, né? Que direção, tal. Os adultos não discutem? Sim. Que direção, nossa, hoje o pastor estava no óleo, né? Não é assim? Verdade. Nós adultos somos questionadores. Verdade. E é ter isso, é deixar com que essa experiência para a criança. Daí a criança, quanto mais ela gosta, mais detalhe ela dá. Dá, e outra, ela vê que o pai teve, se importou para ela. Que perguntou. Então, minha aula é importante, porque o pai quer saber, não é só na escola. Olha. Eu acho que tem que questionar a criança. Não, tem que questionar, porque hoje em dia está tão perigoso, né? Nós vemos tantas coisas estranhas, né? Que aos nossos olhos é estranho, né? Mas biblicamente nós sabemos que os dias são maus e muitas das vezes a gente passa desapercebido. Sim. E isso é até um despertar para nós pais, porque nós temos que também ter interesse na vida do nosso filho, né? Sim, não é esperar chegar numa fase adulta, que muitas das vezes a gente fica preocupado fica com difícil, que é, com quem que tá, onde que tá. Então nós temos que plantar hoje, né, no coraçãozinho deles, né? Quanto mais próximo você for do teu filho, mais confiança ele terá em você. E o que mais motiva vocês a continuar investindo? Pelas crianças. Essa geração de amanhã, né? Eles são a igreja de amanhã, sem dúvida. É deixar um legado para eles, né? Eles são os pastores de amanhã, os mestres, né? Os apóstolos. Então é por eles que a gente está ali. E eu falo que não é para qualquer um, tem que queimar no coração. Sim. O chamado para criança tem que queimar, né? Tem que amar, porque o amor vem primeiro, né? Sim. E só complementando o que a Cláudia falou, a gente tem vários testemunhos de crianças que o pai foi visitar lá e o pai voltou por conta da criança, das salinhas. Eu tenho que voltar. A gente tem vários testemunhos que o pai ficou na igreja por conta da criança. Exato. E vocês fazem algum trabalho de formação com o professor que está ali da salinha, entregando as matérias? Vocês trabalham com algo interno ou vocês pegam de outra igreja para estar formando ali o pessoal? Não, nosso material sempre é respaldado no que os nossos pastores vivem. Então eu falo assim, vocês criam o método de ensino, é de vocês mesmos. Nosso. Os pastores têm direção do mês trabalhar um tema. Esse mês é renovo. A gente, dentro desse tema, a gente vai falar a mesma linguagem com as crianças, mas na linguagem deles. Entendi, né? porque lá no púlpito está sendo falado e na salinha também está sendo falada a mesma coisa. Que bênção. Na linguagem deles. Exato. Entendi. Essa estratégia é bem assim. É muito bom. E sabe, é tão enriquecedor, porque a gente que está ministrando, a gente é agraciado por Deus, porque a igreja, ela grava os cultos. Sim. Então tem o ao vivo também.
essa opção. Então, na segunda que a gente, às vezes, tem oportunidade de colocar para ouvir, porque a gente, para ficar nesse mesmo alinhamento, né? A gente, quantas das vezes a gente ligou para ouvir o culto, assim, uau! Tipo assim, a gente não liga para o pastor e fala assim, qual que é a referência de hoje? Sim. Não. A gente tem liberdade no Espírito. E ele testifica. Quantas das vezes as aulas batem, né? Com as referências. E a gente fica assim, impactada, porque é o mesmo Espírito, né? Testifica. E assim, a gente fala que não tem Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito que habita em mim, habita nelas, né? Então é o mesmo fluir ali, o que flui, o Espírito que flui na nave, flui nas salas também das crianças. Dentro disso, fala pra mim quais são algumas qualidades que uma pessoa que quer ingressar, né, para o departamento infantil tem que ter. Pra mim, empatia. Empatia e muito amor. Muito amor e temor. Não pode faltar. Sabe? A pessoa tem que ter tempo de qualidade de oração, buscar mesmo o Senhor. E assim, a nossa criança, ela às vezes vai chegar dócil também, um dia que não foi bom para ela, vai chegar um pouquinho ali, né, amarga. Sim. Né, como nós adultos também temos nossas fases. Então, eu acho que lidar com amor, sabe? E realmente viver os frutos do Espírito, para que você consiga fazer. Vai fluir ali o trabalho. E para você? Sim, a intimidade com Deus, né? Não tem como eu levar alguém em um lugar que eu não fui. Exato. Né? Forte, hein? A gente tem que ter essa busca em casa, né? O nosso culto racional. Sim. Né? A leitura da palavra, o jejum, a oração, eu creio que é a base de tudo ali. Então, as crianças, quando a gente entra na sala, que às vezes a gente não está bem, eles sentem, né? Então, a gente tem que... Eles estão o tempo todo nos observando, né? A gente ali é o exemplo para eles. Sim. Então, se a gente não tiver essa intimidade com Deus, não tem como levar eles, né? A esse lugar. Não tem, porque é como você acabou de falar. O que a gente vai passar se a gente não tem nada ali? Não tem como, né? Chega de mão vazia, às vezes não se preparou, como se diz, né? O nosso dia foi difícil. Sim. E aí não nos preparamos e vamos ali encarar essas bênçãos. E aí muitas das vezes vem e fala, tia, o que foi? O que você tem? Tô falando um pouco disso. Vocês já foram surpreendidas com alguma revelação assim que o Espírito Santo usou? Alguma criança na salinha para estar falando algo para vocês? Você teve alguma assim? Ali nos babies, não. Porque a nossa idade, eu tenho testemunho de outras salas, porque a gente tem feedback com os professores. Mas na nossa sala, porque a gente fica nos babies. O que são babies? É a idade de 3 a 6. 3 a 6. Então, assim, essa idade ainda, ela ainda tem... Ela não passa com tanto... Assim, tem aquela questão, assim, de chegar, de te falar algo ali, de um sonho e tal. Mas, no que você perguntou, eu acho que nos juniores a gente já teve experiências maiores. Nos juniores. Ali de 9 a 12 anos. Tem algum que você lembra que você pode contar para nós? Tem um testemunho mesmo muito impactante, um dos, né, porque tem vários. Mas recentemente a gente teve uma das nossas alunas, né, que a avó estava internada. E ali o tio conduziu a aula e orou, né, teve a visualização no espírito. E depois dessa visualização no espírito, ele pediu para que desenhasse aquilo que o Espírito Santo ou falou, né, a palavra que recebeu do Espírito Santo. Nossas crianças recebem as palavras e elas escrevem. Ou um desenho, né? Então, todos eles tiveram a oportunidade de desenhar. E ali, aquela criança, ela desenhou a avó dela na maca. Ela detalhe que ela não visitou a avó por causa da idade. Sim. Que a avó, ela sofreu um infarto. E ela tinha feito uma cirurgia que tirou aqui, né? Por causa da complicação. Ficou na barriga, então rapou o cabelo. Então, ela já estava algumas semanas, né, no hospital. E a criança não tinha visto. Ela desenhou a maca, desenhou a avó. E aí desenhou a mãe do lado chorando e a avó com os olhos X e a máquina desligando. Pi, 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 pi. Meu Deus. Aí, quando o tio viu, o tio não entendeu muito o desenho, mas tudo bem, respeitou. Quando a mãe na segunda, foi na terça, é bem próximo, o culto foi no domingo, a mãe foi buscar mais cedo, que recebeu a triste notícia que a avó tinha falecido. Meu Deus. Aí chegou pra criança e falou assim, vim te buscar. Aí ela falou assim, eu sei. Aí ela falou assim, sabe o quê? O Espírito Santo me mostrou, né? Minha avó morreu. A mãe ficou assim. Aí ela não entendeu, tal, pegou ela e falou assim, não, mãe, o Espírito Santo já tinha me mostrado que minha avó ia morrer. Olha. E que a senhora estaria do lado chorando. É forte, hein? Então, assim, é um dos que a gente recentemente, né, teve. Mas, assim, nossas crianças estão tendo muita liberdade no espírito. E
né, nós fazendo um pouco de um resumo para você que está chegando aí agora, nós estamos falando sobre o departamento infantil, tá? Então você vai se deparar aqui com alguns relatos sobre as crianças que compõem a igreja, tá? A igreja IVEC. Falei certo? Falou. Sim, aqui de São José do Rio Preto. Certo. Então, vocês falando aí é algo maravilhoso, né? Porque a gente que é pai, o meu filho tá aí, Isaías, ele tem 6 anos, e vocês falando aí, eu tava me lembrando de um livramento que ele teve uma vez numa festividade da igreja, e eles brincando, as crianças brincando ali, já tinham desligado ali a parte que tinha fritado um pastel. Ela tava fritando, e aí colocaram um tacho do lado e as crianças brincando, resumindo assim, esse tacho de óleo quente virou em cima dele. Misericórdia. E foi algo assim tão de Deus que hoje só ficou a manchinha do que desceu, escorreu um pouquinho e queimou um pouco do pé dele. Mas a proporção daquilo tudo de óleo que virou em cima dele, você não queimou o rosto, não queimou a mão, não queimou o braço, só ficou um pouquinho ali. E eu lembrei, eu creio que o Espírito Santo me lembrou, por conta de que você falou que vocês estavam ali e recebeu do Espírito. As crianças receberam do Espírito. Sim. E no dia que aconteceu isso com Isaías, nós estávamos fazendo, era cruzada na igreja, cruzada de fé e milagres. Uau. E antes deles saírem de dentro da igreja para ir lá para fora para brincar, um pastor pegou e falou assim, vamos fazer um ato de fé. Você que quer viver um milagre, vem aqui e tal. E aí o Isaías falou assim, pai, eu vou viver um milagre, eu vou lá pegar o meu. Uau. Aí ele levantou, foi lá e pegou o dele. E aí terminou o culto, saiu brincando, de repente eu tava lá embaixo, eu acho que a Luana tava no banheiro. E aí aquele gritaria. E eu reconheci o grito dele, eu saí de lado, olhei assim, eu vi ele agachado, ele tava agachado. Eu só lembro de eu pegar ele, tirei a roupa dele e só procurando onde que tava. E o Espírito Santo, calma. Pode pegar, levar no hospital, mas não tem nada. E realmente, chegamos lá, fizemos tudo. E eu nem falo muito disso, mas assim, eu creio que é para edificar outras vidas, porque Amém. Muitas das vezes nós, como pais, não vemos a importância dessa linha. É verdade. Porque ele teve essa reação de ir lá e falar, pai, eu quero receber o meu milagre, porque na salinha eles já estavam trabalhando sobre a importância de se mover até Cristo. Exato. E aí vocês estão falando que a igreja trabalha com isso. Então, para você que está assistindo, você pai, cristão, independente da denominação que você congrega, você faz parte de uma igreja, você pode chegar e trazer para o departamento, trazer para o seu líder, a pessoa que está à frente, ideias como essas que você está vendo aqui. Né? Porque é como você disse, Claudiana, se está dando certo para nós temos que fazer o quê? Vamos orar, vamos ver, mas se dá para adaptar aqui para nós, né, conforme o Espírito Santo trouxe, vamos fazer. Porque olha, tá martelando bastante o que vocês disseram. A salinha se movimenta com o altar. Exatamente. Exato. Os pais estão sendo alimentados e levados em uma direção e os filhos estão caminhando junto. Porque o Senhor não é incoerente, né? Justamente. Ele vem para todos. Então, é só a linguagem que muda, porque não dá para manter eles ali, até porque eles vão dispersar, né? Sim. Culto é de adulto, linguagem de adulto. Mas dentro da direção, assim, equipe engajada, você consegue, sim. E dentro disso também, falando assim, não apenas das nossas igrejas, mas como um todo, o que vocês veem como algo que pode ser que atrapalhe o departamento infantil de crescer? Assim, ao meu ver, o que não só o departamento infantil, mas eu acho que no contexto amplo, hoje a tecnologia está aí a nosso favor, se a gente souber usar. Né? Tanto que agora ela está sendo favorável. Sim. Né? Glória a Deus que chega. Estamos aí utilizando. Em vários lares. Mas, assim, ao meu ver, ainda o telefone, sabe? As pessoas, elas chegam ali na igreja, hoje, poucas vezes a gente vê uma pessoa chegando com Bíblia. Entendi. Chegar na mão. Não chega. Por quê? Porque tem o recurso online. Mas dispersa. A criança sua está ali antes de ir para a sala. Na hora da adoração, não é que eu sou líder chata, mas eu não consigo passar desapercebida essas questões. Eu chego porque a criança pega o celular com o pai lá na frente. E ela vai lá pro fundão assistir joguinho com o coleguinha. Entendi. Aí não. Então já dispersam. Dispersam. Aí eu chego lá, bora? E aí, vamos? Tá no momento de culto, adoração. Sim. Então, assim, o celular tem roubado, eu digo não só nas igrejas, mas assim, até mesmo no mundo fora, né? Pecuniário. Sim. Rouba muito tempo, né? Eu acho que é uma dificuldade um pouco maior. E assim, compromisso.
Compromisso. Porque, assim, você faz compromisso é para Deus, não é para o pastor Mateus, não é pastor Ademir, pastora Karina. Você disse sim, foi para Jesus. Sim. Sabe? Então, comprometimento. Eu acho que as pessoas precisam sempre se perguntar, o que eu estou fazendo ali? Eu estou atingindo o que eu realmente falei? Porque, assim, eu posso não ver, estar ali em todas as salas ao mesmo tempo, mas é Deus, Sim. é para Ele vê. Ele tudo vê. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada passa. A tecnologia, comprometimento. E para você, Sibeli? Eu acredito que seja isso mesmo, que a gente tem visto muito, né, na nossa igreja mesmo, né? Acho que a falta do comprometimento dos pais. Sim. Levar a criança à adoração ali no meio do louvor, né? Não deixar de perder essa oportunidade. Sim. Eu acho que é um dos maiores desafios hoje para nós, é trazer os pais para perto da gente, essa consciência, né? A gente está tentando alinhar, que a gente caminhe junto com eles. Entendi. Né? Mas eu acredito que esse seja o maior desafio hoje. Porque aí eles tendo essa convicção, né? Que vocês estão passando, tá dando um feedback para eles, ó. Tá atrapalhando a criança, né? E muitas das vezes fica disperso. Até mesmo para adentrar pra salinha, tem que dar aquela baixada. Sim. Até eles... O tempo já é curto. Né? A gente pede uns 10 minutinhos. 10 minutos? Uns 10. Só pra eles dar aquela acalmada. Não é sempre, mas a gente precisa, às vezes, perder 10 minutinhos pra gente conseguir que a semente, né? Fica ali. Cuca ali. Porque justamente por causa de tela. Verdade, olha aí. Que eles ficam muito agitadinhos. Tá se movimentando, aí brinca, fala com o outro e quando vê tá formigando todo mundo. E dentro disso, que tipo de atividades vocês utilizam, né, para estar despertando isso nas crianças? A gente trabalha muito assim com vivências, né? Com dinâmicas, sabe? Recentemente a CIA até levou a proposta do plantio, né? Aí teve um momento ali que a gente teve muito feedback das crianças, porque o girassol começou a nascer. Olha, brotou então. Brotou. E o desafio da CI foi que a criança que conseguir ele nasça e ele dê a flor é para levar para contar a experiência. Olha. Então a gente teve esse tipo de feedback das mães, né? Que a gente tem um grupo das mães. Sim. E elas postaram lá que eles estão cuidando, que eles estão muito felizes, que viu nascer. E não vê a hora que floresça, né? Para levar a florzinha lá pra gente ver. Olha, eu ia até perguntar para vocês agora aqui, como vocês mantêm o envolvimento dos pais na formação espiritual das crianças? Sim, a gente tem esse grupo, esse direcionamento, né, que ajuda bastante. A gente sempre que algo fala conosco, né, dentro das pessoas que a gente segue, né, que a gente vê que tem referências e tudo mais, e que a gente foi edificada, a gente tem o costume, aprendemos isso com a pastora, né, Karina. Ela fala tudo que chegou até nós, que foi bom pra gente, a gente tem que transbordar para que cheguem outras pessoas. Verdade. E é o que você está fazendo aqui agora. O que você, né, Deus plantou no teu coração e você iniciou um trabalho que vai ser, assim, sucesso. Amém. Já em nome de Jesus. Recebo. E já em nome de Jesus, porque foi o papai que entregou, né? Então, ele é fiel a completar a obra. E aí você está impartindo em outras vidas. Então, aquela que foi talvez uma dificuldade inicial, para mim, para outras pessoas já não vendo, não vai ser. Entendeu? A gente teve que viver algumas coisas, mudar algumas coisas do próprio andamento, né? Para que hoje a gente atingisse um nível melhor. Não está ainda como gostaríamos, mas estamos caminhando para alcançar algo ainda melhor no Senhor. Amém. E a tua visão, Sibeli? E lembrei aqui agora, uma das estratégias que eu trabalhei com os babies também, que é de 3 a 5, né? Que me marcou muito na sala, foi a gente trabalhou no tema dos traumas ali, né? Das crianças. E foi muito forte. Eu estava na média de umas 9, 8 crianças nesse domingo. E aí eu fiz a dinâmica com eles, da caixa de papelão, como fosse a barreira deles. Escrevi, né? Os traumas lá deles, medo. E tinha uma criança que ela me chamou muita atenção. E eu chamei um por um, né? Perguntando qual era o seu trauma, qual era a dificuldade. E ela falou que o maior sonho dela era que cantasse parabéns para ela e ela não sentisse vergonha. Meu Deus do céu. Eu falei, então a gente vai derrubar isso essa noite, eu falei para ela. Aí tava escrito lá, né? A vergonha. E aí pedi para ela respirar e fiz a dinâmica com ela. E eu falei, você tá vendo aquelas caixas ali? Aquele ali é a sua vergonha, o seu trauma. Você vai chutar com toda a força. E ela foi. A hora que ela chutou aquela muralha de caixas empilhadas, ela deu uma respirada, ela fez assim, e soltou. Parece que ela liberou ali aquilo. Liberou. Foi das dinâmicas que eu lembrei agora, que o Espírito Santo me trouxe, que foi muito forte.
Nossa, não, eu tô aqui. Liga não. Eu tava com uma média de umas 8, 9 crianças e essa foi a única que assim, me chamou mais atenção. Mas cantaram parabéns. Cantar parabéns. E ela explicou o porquê, né, Si? Você lembra? Porque todas as vezes que era a hora dela soprar a vela... Exatamente. Vinha outro, soprava na frente dela. O vô soprava. Meu Deus. E ali ela não tinha oportunidade, né? Por conta da vergonha. Uma coisa tão simples. A gente tá falando de uma criança de 5 anos. 5 aninhos. 4 anos e meio para 5. Olha aí. Ela explicou o porquê. E depois dessa dinâmica da Cibele, porque eu fico na mesma sala. Então, depois dessa dinâmica da Cibele, eu percebi que ela fluiu. A menina mudou. Outra criança. É outra criança, é mais comunicativa. E recentemente, até essa mesma criança, a gente estava conversando, né? Que eu gosto muito de conversar com eles. E aí, vamos orar e tal. Aí ela falou assim, tia, eu não consigo orar em casa. Porque é a tia dela que leva ela lá. Entendi. Porque minha mãe e minha outra tia brigam muito. Eu falei, e o que você pode fazer para melhorar? Aí ela falou assim, mas elas brigam, gritam e eu não gosto. Eu falei assim, invoca o Senhor Jesus para mudar aquele cenário. Aí ela falou assim, como que eu posso fazer? Aí a gente conversou, eu e ela, né? Falei assim, quando ela estiver brigando, você pode ir pro seu quartinho, sentar, ajoelhar, falar com o Papai do Céu para mudar. O Senhor vai trazer a luz ali e elas vão parar. Ou depois, quando tudo passar, senta com a mamãe e fala, mamãe, eu não gosto que vocês brigam. Olha pra você ver. Meu Deus, você está falando aí, eu tô aqui segurando, porque... Gente, e como que vocês lidam? A gente tem buscado muito, assim, sensibilidade do Espírito. Tem que ter, né, com crianças. Se não tiver eu falo, as 7 manifestações do Espírito, está sensível, Sim. né? Atenta a perceber o comportamento da criança, né? Porque também, como se diz, vocês recebem uma carga muito grande. Sim. E vocês têm que manter, vou falar assim, o profissionalismo de estar ali, não dá para esbravejar, tem que manter uma cautela, até mesmo no falar, como que vai levar isso adiante, porque nós estamos falando de vidas, né? Exato. De vidas, e às vezes um passo em falso que nós damos, aquela pessoa deixa de ir. Ou você mata a criança, né? Uma palavra, ou às vezes um falar mais alto, né? Então a gente tem que ter toda a cautela, né? Principalmente quem lida com criança, né? E a gente tem muita direção do Espírito, né, Cláudia? Temos. Ter essa sensibilidade mesmo de perceber ela, sabe? Até porque num ambiente como esse que ela expôs da casa, se eu tratar ela com a mesma rispidez, eu mato a criança. Por isso a importância do amor, do temor. De você sentir a criança. Porque o gritar para ela já é agressivo. Eu não posso gritar igual uma sala de aula. Ali não é uma sala de aula. Ali é um departamento da infância. Ali você é pago por Deus. Sabe? Não é para o governo, não é para... Sabe? Eu falo, e o Senhor Ele nos agracia com toda a sua É o reino, né? É pelo reino, né? É pelo reino. Meu Deus do céu. Gente, tá densa, hein? Tá densa. Tá fluindo. Dentro disso, Glória a Deus. como vocês imaginam o ministério infantil daqui 5 a 10 anos? Eu imagino nossas crianças ainda mais leve no Espírito Santo. Amém. Com mais bagagem, com mais fluência, com muita chama ardente. E eles querendo estar no Ministério da Infância, sabe? Porque a gente já consegue, né? Se quando a gente está numa dinâmica, a gente fala, esse vai ser nosso, esse vai ser pra música, esse vai... Sabe assim? Entendi. Evangelista. O estilo de ministério, ele já detecta. Você vai vendo as características de cada um que vai formando ali. É claro que a gente, né, tá ali, nossa oração é que, Senhor, leve para as nações, leve para onde o Senhor quiser, até mesmo para a presidência, né? Amém. Mas assim, que eles nunca percam a essência de Cristo, sabe? Que eles continuem sendo eles e leve nas suas profissões, mas mesmo assim sabendo que Deus é em primeiro lugar. Carregando a chama que do Espírito. Que é o que a gente, né, tem em nossas casas, assim. Isso. Vê-las fluindo, acho que é o nosso maior privilégio, assim. Vê-las fluindo nos dons, né? Eu tive a oportunidade de ministrar a minha prima, né? Ela veio para São José do Rio Preto com 6 meses, a Isadora. E teve acompanhamento ali nessa linha. Hoje já está com 13, exatamente 12 anos, né? E ver elas fluindo, assim, acredito que seja isso daqui 5 anos. A gente olhar para essas crianças e vê-la fluindo, né? A gente não teve essa oportunidade que elas estão tendo hoje. Exatamente. Né? De seguir o caminho, né? De instruir elas na palavra, na oração, no falar em línguas. Acredito que seja esse o maior privilégio daqui 5 anos, vê-las fluindo, né? Essa geração, eu costumo dizer que eles vão voar. Voos muito mais altos. Porque eles têm alicerces. Sim. Eu não nasci no lar cristão, né?
E ter a oportunidade de ter meus filhos desde o ventre, declarando que eles seriam do Senhor, o ministério deles primeiro seria, sabe? Então, eu falo que eles vão voar. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E dentro disso, que conselho vocês dariam para alguém que está chegando agora para liderar um departamento infantil? Para liderar, eu diria que você, primeiro, se você não tem o hábito de uma vida de oração, tenha. Porque tudo que você for fazer tem que ter a oração, a intimidade. Em primeiro lugar, buscar Cristo acima de tudo, de tudo. Porque as demais coisas serão acrescentadas. A própria palavra do Senhor nos garante isso, Sim. né? Que Ele que nos capacita. Não tema, não estou pronta. Não espere estar. Se lance e seja aberta, porque Deus vai entregar as chaves. Amém. É isso. Eu sempre falei para Cláudia, não estou pronta para isso, né? E Deus foi muito bom, assim, porque Ele vem nos aperfeiçoando, né? Então, acredito que o caminho seja a intimidade com Deus, né? E se vê a partir dele, né? Não a partir da gente, Sim. mas se vê a partir dele. E aí as coisas fluem. É que eu tenho tentado esse ano me ver a partir dele. Olha. Então, isso tem feito, assim, total diferença. Amém. E se posicionar, né? Porque eu creio que a gente não está ali por acaso, né? Ele nos chamou, né? Não tem outro, vai vocês. Não. Eu creio que foi um chamado de Deus mesmo. Até mesmo para o nosso crescimento, sabe? Então, eu acredito que seja isso. O primeiro caminho é a intimidade com Ele. A busca, só busca lá em casa. Porque lá na igreja a gente manifesta o que a gente tem buscado no secreto, né? E não se preocupar o tempo que você vai ficar à frente. Até porque, quando eu disse sim, eu falei assim, eu não me vejo por muito tempo. Mas no tempo que eu estiver, eu quero fazer com excelência. Bem. Até partindo um pouco da sua deixa, da sua resposta, o que você acredita que Jesus diria sobre o trabalho de vocês com as crianças? O que vocês acham que Jesus diria? Acredito que ele fala, é isso, filha, continua nesse caminho. Acredito que seja isso, sabe? Você acha que seria isso? É. E você? Obrigada pelo seu sim, filha. Olha. Prossiga. É isso que vocês acham que Jesus diria? Vocês foram muito tranquila. Acho. Só Deus sabe. É porque o Espírito Santo, né, que Sim. nos conduz. Então, assim, aí a gente permite fluir, né? Através do que ele tem. Não, mas assim, eu costumo fazer essas perguntas. Parece assim, que meio que a gente quer ouvir algo mais, né? Mas não, é porque é a espontaneidade. Sim, é que vai, né? A gente gosta de ver a espontaneidade, porque muitas das vezes até o nosso eu quer falar mais, mas não, a gente sente que, cara, é coisa simples. O próprio Jesus foi na simplicidade, Sim. né? Então, assim, acho que é a vivência, né? É a vivência que traz a experiência, né? Eu se ser de verdade, né? Acho que é isso. Não tem muito que inventar, né? Sim. Como se diz, a roda já está pronta. Já está pronta. Sim. A roda já está pronta. Eu costumo dizer muito para Luana. Eu falo assim, nós temos que lutar para passar para os irmãos que, por mais que hoje, né? Eu falo assim hoje, né? Eu tô com 32 anos. E aí eu converso bastante com pessoas de mais idade. E aí numa dessas conversas, eu falei isso para um pastor, ele não gostou muito. E aí eu compartilhei com a minha esposa, né? Eu falei, olha, as pessoas não estão vendo que hoje falar de Jesus mudou. Como você levava Jesus para as pessoas há 5 anos atrás, já mudou totalmente. Já mudou totalmente. E muitas das vezes as pessoas ainda estão empacadas em um método, em um pensamento, que como que se você hoje mudasse alguma coisa, você estava mudando a palavra. Não, a palavra não mudou. Não. As pessoas não estão distorcendo a palavra. O que mudou é como levar a palavra. Exatamente. É como levar, como transmitir Jesus para os tempos de hoje. Exato. Porque nós estamos falando sobre departamento infantil, mas é como vocês fazem o trabalho lá da igreja. O mesmo conteúdo que o Espírito Santo está falando lá no púlpito é o conteúdo que vocês estão derramando sobre as crianças lá na salinha. Exatamente. O mesmo conteúdo que você trabalha para um adulto, um adolescente, você está trabalhando para uma criança de 3 a 6 anos de idade. Só muda a linguagem. Pois é. Adaptável à linguagem de cada um. E como que nós permanecemos muitas das vezes empacados naquele método, naquele sistema, naquele pensamento que nós achamos que somos, que está correto, não dizendo assim que também está errado, mas nós precisamos ter êxito, né, naquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Sem dúvida. E diante disso tudo, eu quero agradecer vocês
por toparem, né, estar aqui, porque eu brinco muito com o pessoal, né, topar para vir aqui no podcast tem que estar na unção, tem que querer mesmo, porque muitas das vezes as perguntas são fáceis, mas se a pessoa, é igual eu te mandei no WhatsApp, Sim. Se a pessoa não se preparar, ela chega aqui, ela fala nada com nada. Não é nem travar, ela fala nada com nada. Exato. Porque ela não se preparou. E por mais que seja as coisas do nosso cotidiano, nós estamos falando do reino de Deus. Exatamente. É por isso que eu começo com a oração. Senhor, aqui está sendo aberto um culto. Amém. É um culto. É um culto que nós estamos falando da palavra. Ainda eu falei as pessoas vão ouvir. Se ele não for, a gente não vai. Se o Espírito Santo Sim. não for na frente, a gente não vai, né? Verdade. Então, nossa oração, o Espírito Santo vai na frente e nos dê palavra de sabedoria, porque é tudo sobre ele, né? Verdade. É como você fez no convite, né? Você, eu costumo abrir oração, né? A gente também tem esse hábito, né? Porque a gente consulta ele dá paz. Porque no primeiro convite, na hora que você fez o convite, eu tive muita paz no coração, mas assim, se fosse olhar a Claudiane de um ano atrás, imagina que eu ia Não via fácil, não? Não viria. Porque eu falava assim, deixa depois eu vejo. Sabe aquele depois? Sim. Só que não é sobre a Claudiane, né? É sobre a vivência que Deus tem trago ali e que outras pessoas precisam, sabe? E eu achei até, na mesma semana que você fez o convite, a Cita aqui, uma outra pessoa de Barretos, né? Entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu sou fulana e eu peguei seu contato e tal, porque eu estou com algumas dificuldades aqui de acessar os pais, de trabalhar agora no mês das crianças, como que você faz? E fez algumas perguntas para mim e também sobre, aproveitando o Natal, como que vocês fazem e tal. Então, assim, eu falei, sim, 3 dias antes, Mateus, veio uma pessoa procurar a infância. Mateus me faz um convite. Opa, eu tenho que estar ligada. Tipo assim, o pai está precisando de nós. Sim. Tem alguém precisando. E eu respondi ela, tudo certinho. Falei, se precisar que a gente vai aí, a gente organiza aqui, né? Os dias que não tem culto, porque a gente tem que estar, né? A demanda lá é grande, Sim. então a gente... e poucos são os trabalhadores, né? Porque assim... por exemplo, esse mês de outubro, teve algumas pessoas que precisou pausar, né, minha amiga? Algumas migrou também. E a gente ficou com poucas pessoas. E aí, quem que você vai consultar? O amigo, doce, suave, Espírito Santo. E agora? O que faremos? Né? Meu Deus. E aí, o Espírito Santo sinalizou, filha, mês que vem é outubro. Eu falei, tá, o que tem em outubro, papai? Mês das crianças. Tá, mês das crianças. E aí, o que mais? Me seja mais específico, Espírito Santo. Ele falou assim, na sua igreja tem convidados, né? Tem pessoas que você pode convidar para ministrar, como convidados especiais. Olha. Tios de outros departamentos. Sim. Que não estão em escala, por exemplo. E aí eu peguei, fiquei toda animada, ativada. E fui, liguei para sim, já tem a resposta. A programação está pronta. A programação pronta, vamos para a escala. Cara, não, a primeira pessoa que... Aí eu falei, então tá, se eu me dar então os nomes, porque eu não vou sair... Sim, né? É todo mundo até... Não, eu sou muito isso, né? E ela também. As pessoas. Então eu falei, ora aí pelas pessoas que vierem ele te entregar e eu também aqui. E foi muito de Deus, assim, sabe? A primeira pessoa que eu fui convidar, ela falou assim, como dizer não? Pronto. Um convite tô me sentindo muito honrada. Olha aí. Nossa, e aquilo ali me encheu pro próximo convidado, né? E ontem, uma das nossas convidadas, Sibeli, que de ontem falou assim comigo, ficou muito emocionada, falou assim comigo, eu só fui obediente que o papai mandou para a aulinha e a gente permitiu ela fluir. Olha, cada um tem uma aula em específico. Eu falei assim, tem. Você vai acessar o Espírito Santo, ele vai entregar. Pronto. Porque como o tema do mês é X, porém você é o convidado especial. Porque eu não posso travar a pessoa naquele tema. Então, como o mês é mês das crianças, eu deixei livre no Espírito Santo, baseado dentro do que a pessoa tivesse conforto de falar. E ontem ela trouxe sobre obediência na salinha dos babies. E ainda teve a experiência de ministrar o próprio filho. Aí ela falou no final comigo, nossa, tia Clau, eu achei que o meu filho fosse mais comportado. Eu falei, mãe, é porque hoje ele tá muito empolgado. Sim, é a mãe que tá ali. A mãe que tá à frente, né? Aí, não é? Aí ele, isso, tia. E eu falei, como que você sentiu ver mamãe ministrar? Tia, eu gostei muito, eu quero ela mais vezes aqui. Já é uma injeção de ânimo ali pra mãe pegar firme. E assim, eu falei assim, então, seu filho que fez o convite aí. Eu peguei a própria criança e falei, seu filho te fez o convite aí.
Ela em específica não tem um ministério ainda, né? Ali. Eu falei, então está aberto o convite. Você ora ao Senhor e se for sim, a gente senta para conversar. Olha. Porque aí a gente tem que ter aquele tempo de preparo, né? De orientar como que funciona o departamento, o tempo de chegada. Sim. Porque a gente que está ali, a gente tem que chegar 1 hora antes, ou meia horinha no máximo, né, Cí? Porque temos que preparar o ambiente, sim, temos que fazer a limpeza, temos que orar antes nas salas. É muito importante. E é o correto se fazer, né? Porque organização. Tem que ter um roteiro ali, né? De esse cuidado, né? Para que as crianças entrem e tenham um preparar o ambiente mesmo, né? A gente sempre prepara o ambiente com... Não falando de limpeza, mas espiritualmente. Sim, espiritualmente. Coloca louvor, ora por cada criança que vai estar ali. Então a gente tem sempre essa direção. E dentro disso, gostaria que vocês deixassem uma mensagem, algo que vocês sentirem no coração, da parte de Deus, para estar compartilhando aí nas nossas considerações finais. Eu queria dizer para você que está à frente de algum departamento, principalmente da infância, além da intimidade, busque, como a própria palavra do Senhor diz, né? Deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. E verdadeiramente é deles o reino dos céus. Então, assim, a minha oração é que você se empenhe, que você não se olhe para a dificuldade, seja ela qual for, que você se recorra ao doce e amado Espírito Santo, para que ele te dê o suporte, a estratégia, porque a capacitação vem do alto, e vem sim. Nós somos prova disso, nós estamos aqui. E se precisar da gente, né, pode estar nos procurando. O Instagram meu é claudiane.vercante. Vou estar disponível também, se precisar de mim, só chamar, passo contato. Se precisar de ir lá também conhecer, a igreja é aberta a isso, fique à vontade. Amém. É isso. Eu queria dizer assim que só perde quem desiste. É claro que vem momentos, né, que a gente pensa em desistir, né, como eu já pensei, mas não desista, continua. Acredito que o caminho é a intimidade, no secreto, né? Isso tem nos ajudado muito, nos fortalecido muito, a busca no secreto. E que você continue, porque se você está aí, é Deus que te colocou, né, nesse propósito, nesse chamado. Então só continue. Quando vir um momento de desânimo, busque o Pai no secreto, que é Ele que vai trazer a recompensa, Ele que vai te fortalecer, Ele que vai te encorajar a não desistir. Amém? Amém. Dessa pura. Só lembrando que nosso primeiro ministério começa em casa. Antes de liderar qualquer igreja, nós temos nossos filhos, né? Nós temos nossa base. Verdade. Então, eles são o nosso termômetro. Se temos capacidade de ir adiante, né? Se nossa base está estruturada, todo o resto vai. Amém. Tá vendo aí, Vaso? Espero que vocês tenham pegado aí essa bênção que foi esse episódio. Tem muito direcionamento, tá bom? Pra você aí que tá no departamento infantil, tá meio perdido, assista esse episódio completo, pega aí papel, caneta, tá bom? Passa limpo. Eu vou deixar aqui nas redes sociais, vou deixar aqui no Instagram, as redes sociais, tá bom? Das duas, para que vocês possam estar ali acompanhando tudo certinho, tá? E para que você não perca nada. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, vaso abençoado do Senhor, que ficou conosco até aqui. Compartilhe, comente, se inscreva no canal para que mais pessoas venham ser edificadas, tá bom? E como é de costume, vocês já sabem, Deus é bom e o diabo não presta. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês e vamos